palestra que eu vou dar tem duas partes. Uma parte é uma parte teórica, conceitual, que eu já dei uma vez lá em Curitiba, no evento do Araucária. Uma parte que quem já esteve lá vai ver de novo. E se não fez sua estação remota ainda, tem que ver de novo mesmo, né? Porque algum momento, vocês vão passar por isso aqui, né? O projeto que eu fiz lá na Paraíba, foi eu e o Júnior, foi feito dentro de uma propriedade dele. Nós fizemos uma parceria, eu fiz uma parte, ele fez outra, e nós rapidamente fizemos uma estação remota lá para 6 metros. Então, essa parte prática de como foi construída, quais eram os critérios, o Júnior vai falar logo após esta primeira parte. Eu estou fazendo uma coisa aqui, tipo, é uma missão. Desde 2016 que eu tenho estudado remotas, montei protótipos com versões diferentes, onde elas foram evoluindo, e eu estou tentando fazer uma espécie de um evangelismo, de mostrar para as pessoas que é uma alternativa. Se a gente não pensar em sair dos grandes centros com a estação, a gente vai padecer, porque o ruído tem aparecido e acontecido mais rápido do que a gente consegue retirá-lo. Eu cheguei num ponto que eu sempre lutei contra isso. Companhia de energia elétrica, vizinho, trocava lâmpada, trocava tudo dentro do vizinho, ia lá, às minhas custas. Só que hoje eu tenho que ter uma empresa pegar e fazer isso, porque é tanta interferência que eu não tenho mais capacidade. Então, um dia eu falei, essa estação tem que sair aqui de casa, né? Bom, primeira parte conceitual, né? A primeira estação remota que eu tive conhecimento era de um americano, um W6, na década de 60, ele tinha um rancho, e o rancho dele, onde estava a casa dele, ficava num lugar baixo, e ele tinha uma colina. E ele resolveu montar uma estação remota na colina, entre o rancho e a colina. Os rádios daquela época eram esses rádios aqui, ele tinha linha Collins. Nós não estamos falando da tecnologia de hoje. Aí o camarada botou a linha Collins lá em cima do morro e encheu de servomotor. Para cada botão do Collins, ele tinha um motor. Então, ele trouxe lá de cima para casa embaixo um feixe de cabos, mais cabo de áudio, tudo que ele precisava para ele controlar a estação lá. Então, o que eu quero trazer como conceito é que esse feixe de cabos, vamos pensar que seja um cabo só, que seja um cabo do microfone, né? Então, a estação está num certo ponto, e você tem um cabo que liga o operador à estação. Então, vamos pensar num cabo de 1 metro. Cabo de 1 metro é o cabo de microfone. Eu estou dentro da própria estação, 1 metro. Vamos pensar num cabo de 10 metros. Eu estou em outro cômodo da minha casa. A estação é a mesma. Vamos pensar num cabo de 100 metros. Eu estou lá na ponta da rua, na casa de um parente. Um cabo de 1 quilômetro, eu estou em outro bairro. Mas a estação está no mesmo lugar, só mudou o tamanho do fio. E assim vai, 100 quilômetros, 1.000 quilômetros eu estou em outro estado, 10.000 quilômetros eu estou em outro país. Então, esse fio é o que liga o operador à estação, né? Agora nós vamos dar um incremento nesse fio. Esse fio, na realidade, é um fio tecnológico, porque ele tem que passar um monte de coisa, ele tem que passar áudio, vai e volta, ele tem que passar sinal de telegrafia, ele tem que passar os controles. Então, o fio mais usado hoje, mais barato, mais presente, é, sem dúvida nenhuma, a internet. Você pode fazer uma estação remota usando links dedicados de UHF, VHF, se for possível. Mas com a internet, como ela está hoje estabelecida em praticamente todo lugar, inclusive em zona rural, você tem internet rural fácil hoje, né? Em lugar que tem agricultura, tal, sempre tem. Você tem o Starlink, que é um satélite que veio trazer uma internet barata, de altíssima qualidade, baixa latência. Então, você tem como levar a internet para lá. Isso daqui, na realidade, é uma estação verdadeira. Esse cara aqui, o Marvin, o V3VE, os maratonistas que me ajudem, esse cara tem 3 maratonas em 20 metros, como ganhador. Assim, ó, ele operando em casa, a estação dele está lá, ó, montada num gabinete embaixo da torre. É esse tipo de coisa que a gente vai falar hoje, né? Como é que a gente viabiliza isso e por que a gente faz isso? Bom,
Eu já escutei de diversas pessoas, nessa rota, né, desde 2016, que estação remota não podia existir, que tem problemas, que é ilegal, imoral, tudo quanto é tipo de coisa. Então, eu queria dar uma passada nesses assuntos para a gente poder ir para frente com certo conforto, né? Bom, primeiro, pelo ângulo do regulador, Anatel. A Anatel quer que você tenha uma estação licenciada. Ponto final. Se eu tenho uma estação licenciada em PY6, em homenagem aos nossos colegas da Bahia aqui, e o meu fio tem 1.500 quilômetros, eu estou operando a estação lá, ela tem que estar devidamente licenciada. Aonde eu estou é meramente irrelevante. Então, eu não tenho problema de regulador. Bom, mas as pessoas gostam de fazer concurso, né, com diplomas e tal. Eu escolhi um diploma icônico. DXCC existe desde o pós-guerra. Então, eu escolhi o DXCC e fui ver o regulamento. Eu posso usar uma remota para fazer contato por DXCC? No item 9B do regulamento, fala assim: TX e RX, transmissão e recepção, devem estar num círculo de 500 metros. Significa, o que ele quer dizer aí? Que a tua transmissão e recepção tem que estar junto. Deixa que você tenha a antena de transmissão e recepção a 500 metros uma da outra. O que ele já não permite que você tenha recepção remota ou transmissão remota. Os dois juntos podem. E no item 9C, ele diz explicitamente que QSOs de estações remotas são válidos no mesmo DXCC. Ou seja, se eu tenho uma estação remota na Bahia, eu faço um QSO de lá, eu estou dentro do programa fazendo um ponto no diploma com uma estação que é válida. Então, não tem problema nenhum do ponto de vista do DXCC. Bom, tem gente que faz concurso. Eu posso usar a remota no concurso? Também fui ver o regulamento. Peguei um diploma, um concurso icônico, talvez seja o que o pessoal mais gosta, que eu mais gosto, que existe desde o tempo que eu me conheço por gente, que é o CQWW. Então, o CQWW também, no regulamento, no item 9, são vários QSOs de estações remotas cujas antenas e TX-RX estejam no mesmo ciclo de 500 metros. Está escrito explicitamente remota, né? Então, do ponto de vista regulação, diplomas e concursos, nós estamos cobertos desde que o regulamento permita. Bom, mas por que eu vou construir uma remota? Eu gosto de operar em casa, é gostoso, né? Na realidade, cada um tem um motivo para fazer uma estação dessa. O meu motivo principal foi o incremento do ruído ambiental, né? Se diz na literatura que o ruído ambiental em uma cidade, em uma metrópole, cresce em média 10 dB por década. Eu estou morando nessa casa onde eu estou há 28 anos. E isso é verdade, se não for mais, né? Eu tive um incremento de ruído ambiental enorme e fui atrás para resolver. Mesmo assim, eu não consegui chegar no nível que eu queria. Que ruídos são esses? Os mais tradicionais é ruído de rede elétrica, que infernizou a gente e inferniza a vida inteira. Agora nós temos a iluminação LED, os refletores, nós vamos falar sobre isso amanhã. Painéis solares, eles têm inversores, esses inversores produzem interferência, infelizmente. Eu não digo que sejam todos, mas a grande parte produz. Carregador de bateria de carro elétrico, eu botei isso porque não é muito bem a nossa realidade ainda, mas os americanos estão ficando de cabelo em pé, porque tem um inversor nesse negócio, e quando o cara põe o carro para carregar, ele faz uma contaminação do ambiente lá. Então, nós vamos ter esse problema. Carregador de bateria, em geral, nós já temos, porque tem carregador que tem inversor, produz interferência. Fonte chaveada, em geral, mal feita, sem filtro. Eletrodomésticos, etc, etc, etc. Quem não presenciou esse ruído ainda, talvez todos tenham, mas quem não presenciou vai ver. E nos lugares mais remotos, nós fizemos uma expedição em 2012, onde eu e o Peter fomos, é um rochedo, São Pedro de São Paulo.
É um inferno, todo tipo de ruído, fonte de equipamento científico, não sei o quê. Então, esse negócio persegue a gente. Até no lugar mais inusitado, existe, né? Bom, mas tem outros motivos. Esses motivos nem sempre são o meu ou o seu, mas é o motivo de alguém, né? Tem lugar que você não pode construir antena. Ponto final. Nós estávamos conversando ontem com o Fábio, que mora nos Estados Unidos. Ele tem uma restrição no condomínio, ele põe tudo antena escondida, tal, né? Não pode, não vem com lei da antena. Quem já tentou usar a lei da antena num prédio cuja convenção falou que não pode, quero ver poder, porque não pode. A convenção do condomínio prevalece sobre essa lei. Então, você não consegue. Tamanho do lote, às vezes o camarada tem um terreno pequeno, não cabe a torre, não cabe a antena. Construções ao redor. Eu tinha um lugar bacana tal, de repente me fizeram um prédio na direção, sei lá, da Europa, do lado. Fiquei bloqueado. Topografia. Estou num lugar bacana, tem pouco ruído, mas estou num buraco. Para frequência alta, é complicado. VHF e tal, você está dentro de uma topografia onde você está lá embaixo, com montanhas em volta, ou um vale e tal, complica. Eu não sei se vocês já passaram por isso. A Prefeitura de São Paulo, numa certa época, numa certa casa que eu morei, pediu o alvará da minha torre. Alguém já teve alvará pedido aqui alguma vez? Porque não é normal. Só que, com a proliferação das torres de celular, eles olham a torre, ele quer alvará, porque as ERB fornecem esse alvará. Né, que a torre foi construída por engenheiro dentro de um certo padrão, foi perguntado para a prefeitura se podia construir. Nós, em geral, nós não temos isso. Nas grandes cidades, vão começar a pedir isso de mais a mais. Esse item aqui, todo mundo passa batido, ó, limitação de exposição em pessoas. Existe uma norma da Anatel que define os limites máximos de radiação de RF em gente. Você faz normalmente uma autodeclaração, né, dizendo que está tantos metros da antena tal, faz uma conta lá, se você tem ou não. Eu vou lhe garantir, porque eu já fiz isso profissionalmente, para estação não de radioamador, que estação de radioamador normal, com antena por 80 metros, 160 metros, chegando perto da casa com potência, ninguém passa nisso aqui. Né? Se você for fazer autodeclaração, você está mentindo. A minha mesmo de casa, eu ponho que eu tenho 70 watts, porque é o que passa. Né? Então, você ter uma estação dentro de uma região adensada e populosa, um prédio e tal, se isso aqui for ver ao pé da letra, você não poderia ter, viu? Vizinhança, TV, etc. Ou seja, motivo para a gente fazer estação? Tem. Né? Você tirar a estação da sua casa. Para a gente ficar na mesma figura aqui, eu vou separar as estações em duas. Opa! As estações assistidas e as não assistidas. Nas estações assistidas, por exemplo, eu faço uma remota na casa do meu pai, no sítio dele. Tem gente que mora lá. Eu posso pedir para alguém desligar um negócio da tomada, mudar uma antena. Tem gente. Eu chamo de assistida. A não assistida é aquela que está no lugar mesmo, não tem nada. Eu tenho que fazer tudo de longe. Né? Então, eu tenho que... Todas as funções que você faria em uma estação, você vai ter que estar automatizado o suficiente para você fazer. É óbvio, né? Parece óbvio que essa estação, onde tem pessoa, é mais simples do que essa. Porque tem coisas que eu vou fazer manualmente aqui. Girar a antena. Ô, irmão, vira lá a antena para a Europa para mim. Você ensina o teu sobrinho a virar a antena. Aqui você não tem isso, você tem que fazer tudo. Bom, essa remota aqui, na minha interpretação, todo mundo tem essa remota em casa. Essa é uma remota extremamente simples, para modos digitais. O modo digital, como a demodulação e a modulação é feita por um programa, você não tem que trafegar um áudio da estação de controle, né? A estação de controle é onde você está, para a estação remota. Tudo é produzido aqui, então é mais fácil, você trafega menos coisa. Então, o que é uma estação remota simples, né? Do lado da remota, onde fica a estação de radiofrequência, aqui, você tem um rádio, um transceptor, uma antena,
Eu usei aqui um TS590, podia usar qualquer rádio. Eu usei uma antena vertical, multibanda, para não ter o problema de trocar de banda. Você troca a frequência do rádio, automaticamente você está saindo em outra banda, para simplificar a estação. É uma estação simples. Nessa estação, eu tenho um computador, onde esse computador tem uma ligação com o rádio, que é o CAT. Todo mundo sabe o que é CAT, né? Para você controlar o rádio por comandos, pela serial. Áudio, eu tenho que passar o áudio do computador para o modo digital para o rádio, do rádio para o computador, e o acionamento de PTT, porque eu tenho que ir para o ar. E eu tenho que rodar um desses 3 softwares aqui, que são os softwares mais conhecidos para modos digitais. WSJTX, JTDX, MSHV, normalmente a gente usa um desses daqui. Pode ser qualquer outro. E para controlar o rádio, se eu quiser ver o rádio na minha tela, aqui do computador, existem programas que permitem você controlar o rádio pelo CAT. Aí eu posso usar FLRig, TR Manager, a RCP 590, que é um software da Kenwood para esse rádio aqui. Eu tenho todas as funções do rádio, dos botões, em teclas e uma tela, né? E eu tenho que instalar aqui também um remote desktop daqueles softwares que quando você entra, você pode entrar no computador remoto, né, e fica em paralelo com a tela. Você tem controle do teclado e mouse e você vê a tela. Então você instala aqui o que você quiser, TeamViewer, Anydesk, Chrome RDP. E essa é a remota simples, ó. E uma conexão com a internet. Do lado controle, é onde eu fico, eu tenho que ter um computador ligado na internet, onde eu vou rodar esses RDPs aqui, que estão instalados aqui, e eu vou entrar em paralelo com esse PC. Eu creio que muita gente já faz isso. Eu entro em paralelo aqui e vejo o que está rolando nesse PC aqui. É como se eu estivesse aqui. E posso fazer a mesma coisa a partir de um celular. Esta é uma estação básica, que creio eu, se não todos têm em casa, a maioria tem. A sua estação é isso aí, um computador ligado, internet, basta você fazer essa coisa do outro lado. Bom, aí as pessoas falam assim, pô, mas é complicado de eu fazer uma remota para eu controlar o rádio. Gente, o rádio é a coisa mais fácil que tem para controlar. Mais fácil. Por quê? Porque os fabricantes já trazem soluções prontas. Você escolhe a marca do rádio e vai procurar a solução que o fabricante deu. Eu coloquei aqui algumas. Os icons modernos usam um software deles, chama RSBA1. Atrás do rádio tem uma tomada RJ45, você liga a rede lá, tem um observer dentro do próprio rádio, e você, usando o software e configurando, você acessa esse rádio de outro lugar. Então, é uma solução pronta, né? Existe uma outra solução, que é uma solução feita na Suécia, que usa 2 modems. Um modem aqui e um modem lá. Um modem na estação de controle e um modem na estação remota. E você pode ligar diversos rádios. Eu posso ter na estação remota IAESO, Kenwood, Icon. Eu, particularmente, uso esta solução com Kenwood, com 2 modems. O FlexRadio é um rádio que já nasceu nativo nele, isso aqui. Ele é um rádio que nasceu já nessa era, onde o rádio é um computador, é um SDR. Independente disso, ele tem aquilo que é necessário para você fazer remoto. Existe um dispositivo que você pode usar do lado remoto que chama Maestro, que é uma espécie de um pad, onde você vê a tela do rádio, opera o rádio e tal. Então, é uma solução pronta. A Elecraft tem uma solução chamada K30. O K30 é um rádio que não tem RF. Só tem a cara do rádio, só tem o controle. Então, você põe um K30 aqui, põe um K3 completo na estação de RF, e através dos modems do Remote Rig, você conecta os dois e o que você faz no K30, que não tem RF, você faz lá. Então, você controla assim. É uma solução também. Tem um rádio que eu conheço pouco, mas acho que o
o KP tem outras pessoas que têm, que é o MBB1, que é um rádio russo, que também tem um computador dentro, que, no meu entender, nativamente ele já faria esse controle remoto, né? E, finalmente, o IAESO. O IAESO tem uma linha nova aqui, que o FTDX 10.101 e o FT 710. São os rádios mais recentes dele. Para esses rádios, eles construíram uma caixinha chamada SCU LAN 10. Essa caixinha aqui permite você conectar esses rádios em uma rede Ethernet e ter acesso à internet dentro da sua LAN. Você sai para fora lá através do seu roteador. Então, cada fabricante tem a solução, escolha uma para você usar, né? Então, o problema não é isso aqui. O problema é isso aqui. Ou seja, vocês viram que a estação básica, você não vira antena, você não desliga, você não liga, desliga nada, você tem uma série de funções, não tem amplificador, você teria que controlar esse amplificador também, você não comuta antena de recepção, tem um monte de coisa que você não faz em uma estação básica. Se você quiser fazer, você tem que passar por esses passos aqui, ó. É o que eu venho fazendo desde 2016, aprimorando a minha, vendo aquilo que é mais razoável, mais barato, para eu executar uma dessas funções aqui. Por exemplo, ligar e desligar o equipamento, tem vários produtos que fazem isso. Você usa muito em data center, é uma régua IP, você liga um cabo de rede nela, e você liga tomada por tomada. Então, remotamente, eu posso ligar tomada por tomada e ligar tudo aquilo que eu quero. Eu ligo o rádio, eu ligo o amplificador, eu ligo o computador, eu ligo tudo. Então, seria, na minha opinião, a primeira coisa que você deveria se preocupar. Eu tenho que chavear a antena. As minhas antenas não são só uma antena vertical. Eu tenho várias antenas direcionais, etc., de transmissão e recepção. Eu tenho que ter um dispositivo na estação remota em que eu possa chavear as antenas e controladas à distância. E assim vai, controle de rotor, que a gente vai ver hoje uma solução aqui da Rádio Enge. Quem tem step-ear tem que controlar step-ear à distância, também tem solução para isso. Você tem que proteger de descarga elétrica, nessa região que nós estamos aqui é muito sensível, né? Se você tiver um linear, você tem que controlar esse amplificador, qual é a temperatura que ele está, a potência, etc. Enfim, você tem esse monte de coisa, botar câmera, né, para você ter uma estação remota que possa ser todinha controlada e operada sem ninguém do outro lado. E tem um conceito que a gente tem que abraçar, é o seguinte: eu sou de uma era, e muitos de nós aqui somos, em que eu via a válvula ficar vermelha, eu cheirava a válvula, aquele cheiro gostoso, né? Está saindo potência e vê um cheirinho quente, principalmente no inverno. Meu, estação remota não cheira, não fica vermelho. Acabou. Esse sentimento que eu gostava, eu tive que ir desaprendendo esse negócio. Aparece a potência do rádio, mas nada. Não vejo se ele está fazendo barulho, clique, né? Então, assim, é uma outra maneira de você fazer rádio. É a contrapartida de você deixar aquele ambiente ruidoso e ir para um ambiente menos ruidoso. Bom, o que eu preciso para eu fazer uma remota? Primeira coisa, eu tenho que ter um local, né? Passa pela cabeça de vocês, eu vou botar uma remota onde? Né? Existem dois quesitos. Para mim, o mais importante é isso aqui. Não adianta eu tirar a remota da frigideira e levar para o fogo. Eu tenho que estar num lugar que não tem ruído, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser um lugar seguro. O Brasil tem disso, de segurança. Vou botar onde? Então, esse binômio aqui é o mais difícil. Onde que eu vou colocar que esteja seguro? Dentro de uma fazendinha, dentro de um sítio, dentro da chácara do meu avô, em algum lugar. Um lugar que seja desobstruído, porque eu não vou colocar uma remota do lado de uma montanha, que eu me obstrui, por exemplo, Estados Unidos. E um lugar que eu possa ir, né? Não adianta eu colocar um lugar maravilhoso, tal, mas não consigo chegar, não tem estrada, não tem nada. Isso aqui é o básico para você descobrir onde é que você vai colocar a sua remota, escolher o local. Infraestrutura mínima, o que eu preciso ter lá? Energia, né? Energia comercial? Sim, se ela é comercial boa, estável,
e que ela não gere interferência, né, que seja uma linha saudável, ótimo. Se você não tiver energia comercial, tem muita gente que opera com painel solar. Né? Você tem uma restrição aí de quanto você pode usar de potência, a potência do rádio e tal, mas dá para fazer com painel solar também. Não é nenhuma nem duas estações remotas que usa isso, é muitas. E você tem que ter internet. O desejável é isso daí, 1 megabit por segundo de download e de upload, é mais ou menos aquilo que se preconiza. Para você fazer todos os modos, você mandar a voz, mandar de um lado do outro, mandar sinal de telegrafia, mandar as coisas todas. E muita gente opera com 4G. É suficiente o 4G. Depende se é uma rádio base muito requisitada ou não, mas dá para fazer. Dá pelo menos para começar. Agora nós temos 5G, né? Talvez com 5G não tenha essa experiência, seja melhor ainda. Importante, dentro desses requisitos da internet, que ela seja de baixa latência, não mais que 100 milissegundos de RTT, que é o tempo do pacote ir e voltar. Porque se for muita latência, é como se você falar aqui e chega depois de 1 segundo lá. É muito complicado você operar com um delay entre aquilo que você faz aqui e aquilo que acontece lá. E para você fazer todos os modos, normalmente você vai ter que abrir portas no roteador. Então você vai precisar de um IP público. Hoje tem um negócio chamado CGNAT, desses provedores, que você não consegue fazer isso. Você tem que ter certeza que você tem um IP público. De preferência fixo, mas dinâmico também dá. E tem que ser público, né? Então, se você conseguir juntar isso aqui, você sai do outro lado e faz uma remota. Bom, qual é o benefício? De novo, eu estou fazendo uma coisa aqui mais ou menos teórica, né? Por que nós estamos fazendo isso? A parte prática é um outro departamento. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer QSO de qualquer lugar. Né? Esses lugares aqui são lugares que as pessoas fizeram QSO. Na última palestra, o PP2RON falou que fez um país novo no velório. Aí eu botei aqui, ó, cemitério, né? O André aqui, ele vai andar com a família à noite, ele faz DX andando. Ele fez andando, ele pega o celular andando, ainda tira a foto e mostra para a gente. Né? Eu já fiz em praia, em avião, impressionante, dentro do avião, indo para o Japão, é uma coisa de louco, a internet do avião permitiu eu fazer. Eu já fiz em trem-bala, eu já fiz na casa da sogra, né? Porque você não tem nada que fazer, você acaba fazendo um DX lá. Festa de criança, que às vezes é uma chateação, você vai para um cantinho lá e faz também. Ou seja, você faz em qualquer lugar. Outro benefício é esse aqui, ó. Como vocês viram lá, que os DX que eu faço com uma estação remota em outra localidade física valem para o DXCC, eles linkam aquele indicativo com o seu aqui. Se eu fizer um país diferente lá, e o Brasil é um país continental, se eu botar uma estação remota na ponta do Amapá, eu tenho o benefício de ter uma propagação que não existe aqui. Né? Então, você também pode incrementar o seu DXCC montando essas remotas. Quem gosta muito de DXCC, tem um motivo a mais. E outra coisa importante é o seguinte, quantos de nós, quando foi comprar uma casa, alugar uma casa, quantos de nós colocamos na equação a antena? Praticamente todo mundo. A minha mulher adorou uma casa e falou, essa aqui não dá porque não cabe antena. Aí você é trucidado, não sei o quê, né? Aí eu moro onde eu quero hoje, porque a estação não está em casa. Eu mudo dessa casa a hora que eu quero. E eu viajo quando eu quero. Né? Então, os benefícios de uma estação remota são muitos. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo, Júnior. O Júnior vai contar a história de uma estação remota que o Júnior e eu fizemos na Paraíba, num tempo recorde, e que a gente também opera nessas condições aqui. Ele falou a parte teórica, agora a gente vai para a prática, né? Porque realmente a gente pôs em prática lá.
E assim tem dado resultado. A gente está muito satisfeito com isso aí, né? O meu grid é esse aí. Eu digo que é meu porque lá no finalzinho, ó, é JR, assim, foi uma coincidência enorme. Quando o Fred ligou, ei, qual é o grid de lá? Aí eu disse, cara, você não sabe qual é o grid de lá? É HI22JR. Aí ele começou a me xingar logo, tal. Eu digo, não, fica tranquilo, mas é isso mesmo. Então, assim, é um sítio, uma propriedadezinha, que está a 50 quilômetros em torno de João Pessoa. O acesso é fácil, a energia elétrica lá é muito boa, a internet, a gente fez todos os testes também muito boa, e que a gente não tem muitas dificuldades, inclusive com raios, com atmosféricos, a gente não tem muito problema lá também. A estação, a ideia era justamente a gente fazer uma estação de baixo custo, utilizar aquilo que a gente tinha em casa, utilizar aquilo que a gente já se disponha lá de ter, né? Então a gente, essa foi primeiro tópico, será uma estação de baixo custo. Então assim a gente juntou tudo que tinha, né? O Fred tinha algumas coisas, eu tinha outras coisas, né? Era uma estação que era para ser puramente 50 MHz, 6 metros, inicialmente, né? Depois vai incrementando algumas coisas, né? Só modos digitais, só modos digitais. Foi uma implantação que tinha que ser rápido, porque teria que se aproveitar o ciclo, essa era a necessidade também, de aproveitar o ciclo, porque de início, assim, a gente que... Eu mesmo, 6 metros, eu não tinha tanta vivência com 6 metros. Então o Fred chegou e disse, ó, a gente tem que fazer agora, porque daqui a 2 anos, próximo ciclo, vai ter que baixar a antena, vai ter... Como assim, cara? A gente vai ter que levantar isso, vai ter que baixar? Disse, não, é porque realmente a gente vai ter que aproveitar justamente esse ciclo, né? Então a gente correu para que desse certo. Então aí a gente foi lá, verificou os pontos que eram primordiais, energia elétrica, internet, que é o fio, né, que ia levar essa para a gente poder utilizar, né? E a primeira fase seria 6 meses, né? E a segunda fase seria justamente 2 meses, seria os incrementos para a estação. Mas de início seria esses 6 meses, que foi que a gente trabalhou, acho que de abril até setembro, se eu não me engano, né? E a fase 1 era de 3, né? E o término seria no mês 9 aí do ano passado, né? E aí a gente utilizou realmente coisas muito básicas, que você vai e compra, né? Painéis de MDF, depois vocês vão verificar. O gerenciamento de energia são 2 sonoffs lá, que nunca havia utilizado, né? Não sei, pelo menos o Fred não havia utilizado os sonoffs, então apostou e deu certo, né? Tivemos um problema com um, mas a gente fez uma troca e deu certo, funciona bem. Essa torre aí era uma torre que ela era de 15 metros, né? O Xavier, o PY7 XC, Xingu, Canadá, ele estava desfazendo, estava colocando a estação dele no chão e ele tinha uma PP5A lá. Aí, Júnior, você não quer que eu compro? Aí eu comprei a PP5A. Quando eu cheguei lá para pegar a antena, aí o Xavier disse, rapaz, faz o seguinte, leve a torre também, tira isso daqui. Aí eu só fiz botar no carro, peguei os meninos lá e ele fez. Zulu Yankee. XC é Gin, rapaz. Aí a gente pegou, fez esse para lá e eu deixei a torre, fiz lá uma manutenção, era 15 metros, eu fiz mais um módulo de 2 metros e a gente pegou, eu acho que eu passei aqui, a gente pegou e fez aí essa torre aí, que era algo que a gente já tinha também, né? A IAG 7 Elementos, a gente comprou o Marcos, realmente eu não tinha antena para 6 metros, e ficava inviável também o Fred sair daqui e levar uma antena, então a gente pediu o Marcos, entregou lá, tudo tranquilo. O rotor IAES, o Fred fez a aquisição, né, aí essa parte de controlador de rodor também, com ele aí a Radio Range entra em ação com a gente. Eu tinha esse rádio, esse TS480, estava lá, coincidentemente era o mesmo que o Fred utilizava na remota dele, a fonte também. Esse computador é interessante, é da esposa do Fred, a gente usa um Windows 8.1 para você ver, né? Um computador que ele tinha lá e a Malu liberou, pode levar. A gente pôs, né?
A câmera, a gente colocou uma câmera Wi-Fi para ter o monitoramento do recinto, para entender se realmente foi ligado, se realmente está funcionando, né? Para a fase 1 seria justamente isso. Isso aqui é como instalar, né? Os painéis MDF, a internet, né? Aqui foi outro painel MDF, foi montado pelo Fred, as tomadas, os disjuntores aqui, né? E aqui o computador, né? O controlador do rotor, o rádio, né? Aqui a outra partezinha do rádio, a frente ficou lá, e aqui a fonte. Pronto, muito simples, não tem bicho de 7 cabeças ali. A torre, houve uma confusão aqui para colocar nos 17 metros, o Fred não queria aos 17 metros, né? Não queria. Foi preciso assim, a gente tomar uma cerveja para poder chegar num consenso, porque ele não queria em 17 metros, mas aí a gente colocou, porque na realidade essa torre, a minha intenção era colocar outras antenas depois, tal, e aí a gente deixou ela aqui, né? Ela poderia ser a 20, mas ficou a 17. E na fase 2, né, a gente adicionou esse disjuntor, né, via GSM, né, 4G, justamente para a gente, porque antes, se a gente perdesse a conexão com a estação, realmente a gente não podia fazer nada, né? E esse disjuntor geral, ele veio trazer segurança para a gente, né? Ele veio trazer segurança para a estação. Porque quando falta energia lá, ele manda uma mensagem para o celular da gente, dizendo que o sítio está sem energia, né? E aí, ou qualquer problema, o Fred vai lá e faz ele desliga, né? Ele arma ou desliga via esse GSM aí, que utiliza uma torre de celular, né? Não está, né, conectado. Então foi muito interessante isso aqui. Já foi uma segunda. A gente passou a usar a estação e entendeu qual eram as necessidades que a gente tinha para que ela se tornasse mais segura, para que ela se tornasse mais remota, vamos dizer assim. E aí foi muito interessante esse disjuntor geral, né? E aí o disjuntor geral, inclusive, foi essa que a gente colocou no pós, né? Não tinha, depois colocou esse disjuntor geral aqui, que ele faz esse desligamento aí, né? Sim, aí a gente colocou um linear, né? O Fred tinha esse linear, é um linear bem simples, antigo aí acho que esse linear deve ter ido para São Pedro, São Paulo, não foi? São Pedro, São Paulo. E aí ele colocou esse linear lá. A gente hoje é 300 watts em torno do que sai, né? E na frente do linear foi colocada uma câmera, um webcam, né? E um controle de temperatura, né? De volts, né? Controle de volts lá, que a gente sempre trabalha monitorando ele, né? Está aqui, após a instalação, a câmerazinha, o linear. Tudo isso aqui a gente já tinha, né? O meu medidor aqui. E a gente colocou outro MDF, você pode ver aqui. O Fred gosta muito de MDF. Trouxe aqueles e colocou esse aqui. E colocou esse MDFzinho aqui. Ele fica aqui, beleza, liga. E realmente tem funcionado bem isso aqui também, né? Então, o incremento na segunda fase foi justamente o GSM e o linear que foi colocado, né? Aqui é uma visão geral, né, da estação, do que a gente tem. É tudo aquilo que está na foto anterior explodido aqui, né? A gente verifica toda a parte que é remota, né, que é operacional, né? E aqui, isso aqui é o quadro nosso do que a gente tem lá, né? O que é a PR7, a BPR7XB, né? É isso aqui que a gente tem. O gerenciamento de energia, a gente verifica ele quando a gente está operando, a gente verifica essa tela que a gente tem no computador, né? Em casa, é isso que a gente vê. Então, a gente tem lá são 2 on-offs, né? A gente utiliza aqui, faz o on-off aqui, quais os equipamentos que a gente quer. Essa tela aqui, ela também pode ser vista no celular, você também pode abrir o EUI-Link no celular.
e ele vai te dar também essas informações que a gente passa. Então, aqui você passa a ter um controle, né? E aí você liga, desliga e verifica na câmera lá se realmente está funcionando, mas é muito bom o E-Link. Isso aqui é a tela, né, que a gente tem, computador. Aqui é justamente medição da voltagem e o medidor, né, a gente sempre verifica aqui, né, aquela coisa que você não tem aquela sensação de você estar em casa, escutar o relé do linear, né? Então, o que acalenta mais a gente é visual, né? Quando a gente dá o TX, a gente verifica aqui o ponteiro do linear subindo, então ele dá um acalento para a gente, né? E então, aqui era o MSHV, né? Eu utilizo também esse MSHV. Controle do rotor está aqui, né? Aqui você faz o direcionamento dele, e aí você verifica para onde ele está. Às vezes o Fred pede para a gente fazer uns ajustes lá de 5 graus, 12 graus e meio, mas faz parte. Meio grau, né? Olha lá se está meio grau lá, né? Então, assim, é interessante isso aqui, é muito bom também, né? E a conclusão, e aí o Fred também pode dar alguns relatos, né? Que não existe solução única, né? Não está lá numa prateleira e você vai e retira da prateleira e diz assim, poxa, eu quero essa remota aqui, né? Primeiro que há muitas nuances, né, para que haja uma estação remota, que inclusive já foi citada aqui, mas ela não está 100% pronta, né? Você tem que realmente ir incrementando ela, né, para que possa, né, a construção da estação ela seja favorável para aquilo que você quer. Talvez a gente tenha tido sucesso porque a gente sabia o que a gente queria. Né? Poxa, eu quero uma estação para 6 metros, ela tem que ser somente digital, o que a gente tem, né? Então, assim, tudo foi voltado para o que a gente queria, né? Então, isso foi realmente muito bom, né? É radioamadorismo na veia. Realmente você tem discussões que são muito enriquecedoras para você, né? No sentido de quando se faz uma remota, não é simplesmente você comprar um rádio, colocar lá, sentar na frente. Aqui você tem que pensar em muitas coisas, como é que é a funcionalidade dela, porque não tem ninguém. Se pegar fogo, já era, assim, não tem ninguém lá. É algo que você tem que realmente discutir, né? Então, você começa a trazer conceitos, que são conceitos radioamadorísticos, mas conceitos que são muito aplicados, né? Conceito de prática mesmo, que faz com que a gente possa ter sucesso, né? Então, tem que fazer muito experimento, né? Novas tecnologias e inventatividade. O que acontece? O Fred trazia as coisas para cá, e ele treinava exaustivamente. Ligava, e aí, não, estou aqui ligado 24 horas, 48 horas, lá, porque não podia falhar. Não podia ter falhas. O primeiro Sonoff mesmo, quando a gente colocou, a gente viu que ele tinha falhas, né? Não, mas não, cara, eu testei isso aqui exaustivamente, e quando chegou lá e colocou, ele teve falhas, né? E foi preciso a gente realmente fazer a substituição. Então, assim, é realmente algo que, primeiro, traz para vocês os conceitos de que é radioamadorismo, ciência, tecnologia, né, o conceito de amizade também, que isso, obviamente, faz a gente prosperar, né, para fazer com que a gente realmente aplique aquilo que a gente quer dentro dessas... a remota foi um conceito muito bom para isso. E muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos, para a gente poder...